pronta, deu por visto. Vamos pro caminito. Peguei aqui um pouco de cultura pra vocês, ó. Então vamos pedir uns drinks, uma cervejinha, um vinho. Eu ganhei um presente. Já era. Já era. E chegamos em Buenos Aires, Argentina! E dessa vez temos participação especial da minha prima, Fernanda! A Fê é nossa parceira de viagem. A gente já fez várias viagens juntas. Ano passado a gente estava no Peru, já fomos para Nova York, diversos festivais. Então é aquele tipo de companhia de viagem que deu match. E dessa vez estamos aqui, Argentina. Já adianto que vão ter 2 vídeos sobre essa viagem. Um para Buenos Aires e um para Patagônia, Argentina. Porque vai ficar muito grande, tem muita coisa pra gente fazer, muita dica legal. Então eu acho que fica melhor dividido dessa forma. Então assistam os 2 vídeos, hein? Muito animada para essa viagem. A gente já teve diversas vezes aqui em Buenos Aires e eu acho que é um destino maravilhoso para você vir, passear, quantas vezes você quiser, você sempre vai conhecer algo novo, sempre tem alguma coisa para fazer. Mas dessa vez a gente vai descer um pouquinho ali para Ushuaia e tudo mais. Vai ser a minha primeira vez na Patagônia Argentina, então eu tô muito empolgada para conhecer, até porque essa viagem é para comemorar os meus 30 anos. Já fomos jantar, voltamos pro Airbnb. Vamos assistir um pouquinho de Copa, agora que a gente já levou um soco no estômago do Brasil sendo eliminado. Mas é sobre isso, pelo menos a gente tá viajando. Esse balde de vinho aqui, ó. É porque o Brasil acabou de ser eliminado da Copa. E aí, meu bem, como você tá se sentindo com o Brasil sendo eliminado e você em terras argentinas? O que é pior? Conta pra gente. O que é pior? Tudo. Como você tá se sentindo? Tá triste. Mas a nossa esperança agora é ver em loco a Argentina sendo eliminada. Eita, fala baixo. Foi caos fala na rua. Pancadaria. E a gente aqui Choradeira. comendo uma carne. E a gente, ó, só no vinho. Toma, seus otários. E aí, Fê, o que você sente sobre isso? Triste. A gente saiu correndo do aeroporto, deixou as coisas no Airbnb e veio pra cá, porque aqui tem um happy hour que você chega, coloca o nome na lista, 6h30 abre o restaurante e você ganha várias cortesias de guarnição para acompanhar a carne. A carne você pede o pedaço que você quer, paga pelo pedaço e vem vários acompanhamentos gratuitos. Então a gente saiu correndo para conseguir pegar ainda o prazo, porque a gente tem que sair até 8 horas da noite, são 7h40. Mas conseguimos, deu tudo certo. A gente nem precisou botar o nome na lista, porque o restaurante é enorme, então pode vir, tranquilo. Tenta a sorte aí, se não der tempo de vir e colocar o nome na lista. E é uma experiência realmente muito boa. É um restaurante muito bom, a gente comeu muito bem. O preço é super justo e estamos aqui chorando as pitangas pela Copa, num ótimo lugar. Chouriço. Gritando. Não é SMR. Ó, a conta ela vem com o total que seria, que é 172 mil. E aí depois entram os descontos do happy hour. Aí a conta ficou no total 103 mil. Que dá é mais ou menos uns 350 reais. Vai dar uns 100 e poucos reais por pessoa. Vou mostrar aqui um pouquinho do nosso Airbnb para vocês. Eu gostei que ele é todo novinho. Olha a cozinha toda equipada. Ó, com fogão, com forno. Bem grande. Vamos aqui pra sala, ó. Mesa de jantar boa. Televisão. Já dá pra ver que tem aquecedor. E vamos ver os quartos. Ó, primeiro tem um banheiro aqui. Quarto 1. 2 camas de solteiro. Com uma TV enorme.
Ó, uma mesinha, suíte master, espaço bom também, cama grande. Isso aqui é normalmente coisa de hotel, né? Mas eu acho muito legal quando a gente chega num Airbnb e vê que foi tudo arrumadinho, sabe? Pra nossa estadia. E aqui tá o banheiro da suíte, ó. Bora bater perna. A gente tá hospedado aqui em Palermo. Eu acho que é um ótimo bairro pra ficar, porque você faz muita coisa a pé e é muito gostoso. Tem muitos restaurantes, cafés, enfim. Tá bem friozinho, mas o céu tá abrindo. Boa notícia, porque ontem tava chovendo. Achei o nosso Airbnb super bem localizado. A gente vai deixar os links aqui na descrição de reserva, enfim. O nosso roteiro de hoje tá bem intenso, porque a gente só tem hoje e amanhã de manhã pra bater perna aqui em Buenos Aires. Então vamos fazer um batidão, vocês vão ver. E estamos indo agora sacar um pouquinho de dinheiro e tomar um cafezinho. Tá bem friozinho, mas tá uma delícia! Tamo aqui, ó. Chegando aqui pra tomar nosso cafezinho. Escolhemos a Casa Dingo, que é super bem recomendada. Vamos tomar um café quentinho pra esquentar. Ó, e a vista é para um parque de cachorros. Então você fica aqui tomando café e vendo a zona ali, ó. Mostra entrando no Uber. Bora pegar o Uber pra ir pra Galerias Pacífico. Galerias ou galeria? Ó, é esse aqui, ó. And you told me I loved you. Came back when it mattered. I saw you standing there in the light of the window, wearing that same smile. Yeah, it's been a while. Oh, wearing that same smile. Man, it's been a while. Wearing that same smile. Man, it's been a while. But I knew it. I knew you. I knew it. I knew you. E viemos caminhando lá da Galeria Pacífico até Porto Madeiro. Uma caminhadinha super gostosa, fácil de andar, só descer. E o dia abriu, tá um céu lindo. Vamos passear. Mais 12 minutos de caminhada, então vamos passeando. Ah, a gente pode tirar uma foto aqui. E antes de almoçar, a gente estava em Porto Madeiro, que tá bem aqui. E vamos conhecer a Casa Rosada, que tá bem aqui. Só atravessar a rua. E a famosa Plaza de Maio, que tá do outro lado aqui da Casa Rosada. Então, vamos conhecer. Eu sei que tem um negócio, não é? Que quando as estátuas são com um cara montado em cavalo é porque morreu na guerra. Tem umas explicações dessa. Peguei aqui um pouco de cultura pra vocês, ó. As 4 patas do cavalo no chão, a pessoa morreu de causas naturais ou nada relacionado à batalha. Se o cavalo tá com a pata dianteira levantada, a pessoa foi ferida em batalha, mas não morreu no combate. Morreu depois, em decorrência desses ferimentos. E se as 2 patas dianteiras estão levantadas, o cavalo está empinado, a pessoa morreu na guerra. E como que esse cavalo tá?
Ele tá com a pata uma só dianteira. Então, ele se feriu na guerra, mas morreu depois. Olha que gracinha. Ó, opções de ônibus de tour, aquele que fica parando, né, nos principais pontos turísticos para quem tá corrido e quer conhecer o principal. Acho que é uma ótima alternativa. Tocando sino, que horas são? 1 hora? 1 hora. Vamos aqui na catedral agora. Chegamos aqui no restaurante que a gente vai almoçar. É o Clube de la Milanesa. Ele é bem famoso, tem vários lugares aqui em Buenos Aires. E a gente escolheu esse de Porto Madeiro. E ó, tá aqui o Porto Madeiro, a famosa Ponte das Mulheres. Porque esse nome não sei. A gente sabe que os argentinos adoram futebol, né? Só que é isso, a gente acabou de ser eliminado da Copa, a gente tem que ficar lembrando que, além deles terem ganhado a última Copa do Mundo, a gente foi eliminado e eles não. Ó, pediu a cervejinha do Messi. Vai lá. Boa. Gostosa? Pedimos a milanesa serrana, que vem com queijo, presunto e rúcula. E já acompanha as batatas fritas, tá? Almoçados e logo à frente do restaurante tem Conta de la Mujer, um dos principais cartões postais daqui de Buenos Aires. E eu pesquisei por que ele tem esse nome, enfim, o que ele representa. O arquiteto que projetou essa ponte se inspirou num casal dançando tango. Não sei se conseguem ver o casal dançando tango. Sim, com a perna pra cima, talvez, não sei. Mas uma curiosidade legal é que essa ponte ela gira 90 graus. Se tem que passar uma embarcação aqui, ela se movimenta. E por que ela se chama Ponte da Mulher, né? Aqui em Porto Madeiro, praticamente todas as ruas homenageiam mulheres importantes da história argentina. Então, nada mais justo do que dedicar uma ponte para elas, para nós, mulheres. E o piso é sustentável. E são essas curiosidades que eu tenho. Gostou? Gostei. Vamos tirar uma foto. Pronto, deu por visto. Vamos pro Caminito. Pegar um Uber pra lá. Bem-vindos ao Caminito. Não, quando eles tiveram essa. A gente achou a nossa banquinha. Eu já queria comprar um imã de camisa da Argentina agora. Gente, com a camisa do Boca Juniors. Com a camisa da seleção argentina. Compramos. É o nosso novo imã. Aqui na lojinha dela tem tudo. Tudo. Aí aqui, ó, vem cá. Aí ela falou pra gente depois mandar foto dos nossos gatos, que ela vai pintar. Aqui. Aqui ela faz cachorro também. Gente, aqui no Caminito tem muito
Tem muitas essas lojinhas de gift shop, sabe? Eu fico louca, eu amo mesmo. Eu amo comprar imã, eu amo comprar caneca, amo comprar camisetinha pro meu sobrinho, eu amo tudo. É um pouco mais caro? É. Mas a gente tá turistando, né? Então é sobre isso. Estamos aqui no Mercado Santelmo. É um espaço bem gastronômico, assim, né? Tem restaurantes, tem para comprar alfajor, doce de leite, vinho. E, enfim, acho que é um passeio bem legal e bem gostoso também. Vamos pedir uns drinks, uma cervejinha, um vinho e assistir o jogo, né? Que agora, neste horário em que vos falo, está passando Portugal e Espanha. Quando eu postar esse vídeo, a gente já vai saber o resultado. A gente já vai saber o campeão da Copa do Mundo. Esa parte, Mercado de San Telmo, es ahí. Ali? Sí. Aqui. Mas reformou. Se filmó acá. Explica aí. Will Smith en Portimão. Will Smith filmó una película, una escena en esa cafetería. Sale la rubia con el gordito tomando un café. Exacto. Tomando un café ahí. Uau, Y de hecho es ese café. Entonces, esse ella- café. Aí, ó, o café do Will Smith. Chegamos para jantar. Ao nosso encontro, saúde! Ó, cortesia da casa que eles deram pra gente. Vamos provar. Vamos ver. Gente, me lembra alguma coisa. Me lembra massa de pizza. O gosto. Bom. Pedimos uma tortilha de batata e batatas fritas. Um chouriço à milanesa e um filezinho. Vamos provar. Eu pedi essa que é meio caramelizada. Nossa, muito boa. E aí, galerinha? Muito bom. Pedimos também uns pães de queijo quentinhos e gostosos, tá? E já começamos a segunda manhã aqui em Buenos Aires. Em 200 correndo, metros, porque continue na via. A gente tem que sair do nosso apartamento 11 horas da manhã. Por causa do check-out, enfim, ele não teve muita flexibilidade para deixar a gente deixar as malas lá. Então vai ser corrido, mas no roteiro de hoje só tinha também um ponto turístico que a gente queria conhecer, que é a famosa livraria. E é bom que no caminho, cadê? A gente acabou vendo o obelisco. Então, vimos o obelisco do carro. Tomamos nosso café aqui, comemos uma media luna maravilhosa, recomendo.
E agora vamos 20 minutinhos de caminhada até a livraria para depois voltar pro Airbnb, pegar as malas e almoçar, que hoje a gente tem reserva em restaurante, meio-dia também. E pãozinho de queijo, café quentinho. Chegamos na famosa livraria que tem aqui em Buenos Aires. Ela é bem grande, tem produtos exclusivos e tal. Então quem gosta de música, porque tem uma área de música, de literatura. Check-out feito. Estamos sem teto. Agora a gente vai caminhando com mala e tudo pro restaurante, né? Já já a gente tem que ir pro aeroporto pra ir pra Ushuaia. A vida do viajante é assim. Tem que sair na rua com mala. É sobre. 500 metros de caminhada, chegamos. Oba, graças. Ganhamos, ó. Oba. Ai, meu Deus. Peraí. Ó, ganhamos de mimos. Uma empanada e um vinho branco. Que chique. Olá. Eita, onde a gente vai parar? Ó, uma empanadinha de carne de entrada. Cortesia da casa. Vinho branco. Gente, aqui eles são... A gente não tá acostumado com isso. A gente tá acostumado com o McDonald's. Cara, foi o melhor atendimento até agora. A gente tinha essa reserva para meio-dia, a gente chegou 11h45, tudo tranquilo, já estava a nossa mesa aqui reservada. Colocaram a gente num ambiente super legal aqui em cima, então a gente consegue ver a cozinha ali preparando os pedidos. E a gente já chegou cheio de mala, eu já estava assim, nossa, que vergonha, onde que a gente vai colocar? Eles mesmos já saíram pegando nossas malas, nossas mochilas, colocando no lugarzinho, dando a... Nossa, gente, esqueci de novo o nome disso. Empanada. Dando empanada, dando vinho. Super receptivos. A gente entrou no restaurante, a cozinha parou, todo mundo parou o que estava fazendo, foi para a bancada e falou bem-vindos. E por onde a gente passava, onde tinha o pessoal da equipe, vinha falando bem-vindos, bem-vindos, assim, realmente diferenciado. Graças. Acabaram de deixar outra coisa pra gente degustar aqui de brócolis. Mas assim, melhor atendimento até agora, ambiente, tudo. Vamos ver a comida e o preço. Primeira parte da viagem. Primeira cidade concluída com sucesso. Esse trem de brócolis. É gostoso? Mas tem gosto de brócolis. Os inimigos do brócolis não podem comer. Ó, e deixaram um pãozinho, tipo um vinagrete, sal e uma pimentinha de entrada. Olha, e o detalhe nesse atendimento. Abre aí, Fê. Aqui estão uns casacos, umas bolsas. Eles vêm e colocam um paninho pra ficar tudo guardadinho e nada mostra. Agora faca pra carne, hein? Uau! Uma espada isso aqui. Nossa carninha chegou, vamos comer. Olha, uma dica. Eu, por exemplo, polêmica, tá? Vou trazer uma polêmica aqui. Eu gosto de carne bem passada. Bem passada assim, com aquela crostinha. Marcelo gosta ao ponto, pra bem.
Mas a gente já entendeu que aqui o ponto para bem é mal passado. Então a gente pede bem passado e mesmo assim ainda vem bem vermelhinho. Então assim, quem não gosta, quem tem gastura, pode pedir bem passado que... Ó, vamos provar. Gente, a carne desmancha na boca. Muito bom. E hoje pedimos saladinha para dar um susto no estômago. ¿Puede traer otra Quilmes y una Coca Zero? ¿O yo quiero igual? Sí, gracias. Batatinha frita. Bem oleosa, mas gostosa. Saladinha. Que gracias! Y sorbete de temporada de limón y una de limón. Que lindo! Muchas felicidades. Ah, muchas gracias! Mais uma velhinha apagada. Gente, eu não sei o que é. Vamos provar. É uma castanha. Deve ser moleque. Esse deve ser baunilha, não? Mas doce de leite. de limão. Esse aqui tem doce de leite. Limão. Gostoso? Bem limonzado. Vamos provar. Doce de leite. Um biscoitinho com doce de leite. Eles trouxeram esse mimo junto com a conta. E olha só o que eu ganhei, gente. Gente, eu ganhei um presente. Olha isso. Olha o capricho. Beleza, vamos abrir. Eu não sei o que é. Ixi, pra voltar pro Brasil, não sei como fazer. Mas, gente, eu ganhei um presente. Chocada. Que lindo. Amei, chiquérrimo. Se não puder, a gente vai experimentar o que veio aqui depois. E pelo menos o pote e a caixinha eu vou levar pra casa. Ai, eu amei, gente, amei. Comemorar meu aniversário aqui. 10 de 10. Olha, e você pode visitar a adega. Gente, olha o tamanho dessa adega. Que legal. Restaurante premiado, tá, amores? Muito bem premiado. É isso, já estamos esperando o nosso Cabify para ir para o aeroporto, porque aqui, ó, gente, sempre bom ter o Uber e o Cabify no celular, porque muda o preço, às vezes o Uber tá demorando 15 minutos para chegar, então dessa vez tinha 10 mil pesos de diferença no preço. Então pedimos um Cabify e encerramos Buenos Aires por hora, porque a gente ainda dorme outro dia aqui. Mas partiu o Ushuaia. E fechamos Buenos Aires com chave de ouro, né? Com essa experiência maravilhosa aqui nesse restaurante.